A primeira pauta que eu quero trazer aqui na live de hoje é sobre exatamente esse rebaixamento aí do CSA, né? Embora eu já tenha falado muito sobre isso ao longo desses últimos dias, é o momento da gente falar também aqui no Espaço da Bola um retrospecto desse ano, o que é que foi, né? Então é o seguinte, cara. A temporada se iniciou com uma expectativa muito alta, com um time que manteve a base do ano passado, um time que tinha na última temporada feito a melhor campanha das últimas 10 partidas na Série C do Campeonato Brasileiro. Então isso daí trouxe muita expectativa positiva da equipe do CSA para essa temporada, em relação ao Campeonato Alagoano e Série C, principalmente. Mas já na primeira impressão, digamos assim, que a gente teve da equipe, foi um fracasso no Campeonato Alagoano, em que o time não passou nem da semifinal. A gente ficou muito frustrado com a equipe, mas continuamos ainda confiando no trabalho. O time do CSA fez uma boa Série C, avançou bem na Copa do Brasil, avançou bem na Copa do Nordeste, então isso reativou a expectativa do torcedor. Mas começou a ter diversos problemas a equipe do CSA em relação à Série C. Começou a ter diversos tropeços, resultados que são inegociáveis, resultados que, assim, empatou com o Anápolis em casa, faz um gol e toma um outro gol logo na sequência, empatou com o ABC lá fora, tendo feito um gol no último minuto do jogo e no lance seguinte toma o gol de empate, empata com o Retrô, empata com a Tombense, os dois últimos colocados, o time do CSA empatou com o Confiança, quando o Confiança estava na zona do rebaixamento, empatou com o Figueirense, um time que estava sempre lá na parte de baixo da tabela, perdeu da Ponte Preta aqui em Maceió, a Ponte Preta com diversos jogadores reservas e com o time já classificado, sem o interesse de ganhar o jogo efetivamente. A Ponte Preta veio aqui e ganhou do CSA. Então, assim, foram diversos resultados frustrantes na Série C que trouxeram uma grande turbulência para a equipe, sabe? E assim, cara, a Copa do Brasil foi um campeonato que nos trouxe muito dinheiro. E assim, pra gente, torcedor, claro que a gente gosta quando o time avança de fase, a gente fica feliz quando derruba um grande adversário, porque nos coloca em alta, traz dinheiro também para o clube, mas a Copa do Brasil foi um campeonato que foi uma faca de dois gumes. Trazia muito dinheiro para o time do CSA, mas o que acontecia era que o time só focava nesses campeonatos que atraíam dinheiro, pensando no bicho. Vazou uma página lá do CSA com a quantidade do bicho que os caras recebiam por jogo. Todo mundo, até diretoria, recebia bicho, velho. Quando passava, diretoria de futebol recebia bicho, pô. Então, claro que os caras vão focar na Copa do Brasil, pô. Pra ganhar mais dinheiro, tá ligado? Então, a Copa do Brasil foi uma faca de dois gumes, tá ligado? E a Copa do Nordeste, onde o time do CSA poderia chegar numa final histórica, o time pipocou ali na semifinal, como também pipocou nos jogos da Série C, né? E surgiu de novo também, ultimamente, aí, uma informação trazida pelo ex-presidente Rafael Tenório, de que o elenco do CSA pediu um bicho de R$800 mil para classificar o time para a segunda fase. Não era nem falando de acesso, era para classificar para o quadrangular, tá ligado? Então, assim, bicho, a diretoria não sei se não quis pagar esse bicho aí e os caras entregaram de vez, tá ligado? Mas, bom, sei lá, velho, se era pra passar de fase, pagava esse bicho aí. Se era pra subir, que pagasse um bicho dobrado desse daí, velho, mas, pô, subia, tá ligado? Então, bom, infelizmente a gente tem essa questão aí de bicho. A gente sabe que jogador é mercenário mesmo. Nenhum jogador joga por amor à camisa, não, né? O jogador, ele joga por amor ao próprio bolso. A gente sabe disso. Mas
Falando aí de diretoria, a gente vê diversos erros de percurso, diversos erros de caminho. E aí eu vou colocar a diretoria num bolo só. Diretoria de futebol, diretoria executiva, toda a diretoria. A diretoria teve diversos erros de percurso. Quando a gente olha para o time que começou a temporada e o time que terminou a temporada, e pouquíssimos reforços que a diretoria trouxe terminaram o ano como titulares. A gente tem um time que a base do time era o Gabriel Félix, chegou no começo do ano. Betão chegou no começo do ano. Islan chegou no começo do ano. O Biazos até que voltou, já estava no começo do ano também. Enzo na lateral esquerda, começo do ano. Nicola chegou estava desde o ano passado. O Camacho chegou ao longo da temporada. Felipe Albuquerque, do lado direito, chegou ao longo da temporada. 2 nomes só de reforços, tá? Até agora. Dos 7, só 2. Na frente era o Brian, chegou no começo da temporada. Cachoeira no começo da temporada. E o Thiago Marques, que era desde o ano passado. Brian também, né? Enfim, desde o início do ano até até o começo da temporada. Todos esses 8 jogadores estavam desde o início do ano aqui. Começaram a temporada no CSA. 8. O CSA trouxe uma reca de jogador e ninguém conseguiu se estabelecer. Só o Camacho e o Felipe Albuquerque. E o Felipe Albuquerque porque saíram Cedric e Rafinha. Os 2 laterais direitos saíram, né? Então, assim, dos reforços que o CSA trouxe, pouquíssimos se estabeleceram. Na reta final ali, a gente tinha Baianinho jogava, Ciel jogava, Naninho jogava, então ficava um ou outro o tempo inteiro ali, tá ligado? E ninguém era titular naquele lugar, sabe? Mas enfim, olha os reforços que a diretoria trouxe, né? Ainda tem a informação agora do zagueiro Jackson, que chegou aí pra reforçar o CSA, mas que surgiu até a informação de que ele avisou pra diretoria do CSA que tava machucado. Olha, eu não tô em condições de jogar não. Aí a diretoria, não, venha do mesmo jeito. E trouxeram o cara, tá ligado? E o cara tá aí pedindo 300 mil reais de multa pra rescindir o contrato. Nem jogou. Sequer pegou relação o Jackson. Olha o prejuízo que essa diretoria trouxe aí ao CSA, certo? Fora outros jogadores que chegaram e jogaram pouquíssimo, ou sequer entraram em campo. O lateral direito Vidal jogou meia partida. Lateral esquerdo Jefferson jogou, acho que nem jogou, eu acho, né? O Léo Costa, que acho que fez 2 partidas pela metade. Tem uma lista aí de jogadores que chegaram nem entraram em campo, tá ligado? Ou entraram muito pouco. Tem jogador que não completou nem 90 minutos corridos do CSA. Nesse tipo, jogou 15 ali, 20 ali e tal. Se somar tudo, não dá 90 minutos, pô. Não dá uma partida. E tem gente que chegou lá em junho, maio, abril, tá ligado? Tem gente que chegou lá no começo do ano ainda e não completou 90 minutos dentro de campo pelo CSA. Olha o nível de contratações que o departamento de futebol do CSA fez na temporada, sabe? E com deficiências nítidas na equipe, precisando de melhorias. Então não soube reforçar o time. Outra também, ali no meio da temporada, aquela palhaçada, aquela atrapalhada que eles fizeram com a comissão técnica. Na hora que demitiram o Igor Magalhães, eu até dizia, pô, o Igor Magalhães não tá sabendo corrigir os problemas do CSA. Ele tem muitos defeitos, ele tem muitos vícios lá dentro e ele não tá arrumando soluções para os problemas evidentes que o CSA apresenta dentro de campo. Precisa de outro treinador que chegue aí exatamente para focar na Série C, para melhorar o time, trazer mais consistência e arrumar mais soluções. Eu tive esse discurso. Chega o Márcio Fernandes, que piora completamente o time do CSA. O time do CSA, que já não estava bem, ficou pior ainda. O time retrocede. E aí depois, na hora de tirar o Márcio Fernandes, traz de volta o Igor Magalhães, que chega no CSA com o time com mais problemas ainda e ele com menos soluções do que ele tinha antes. Então ele era um cara que já não estava conseguindo solucionar os problemas do CSA e quando ele volta, ele piora mais ainda, né? Ele arruma menos soluções ainda e ainda o time piora mais ainda, tá ligado? Mas enfim, cara, olha que palhaçada então a diretoria fez, tá ligado? Então, velho, foram vários erros de percurso, várias pipocadas e até, deixa eu colocar aqui um comentário do nosso colega
O Leonardo falou aqui, ó. Você acabou de apontar o erro, manter a base derrotada do ano passado. O time não chegou entre os 8, tinha que mandar todo mundo embora, diretoria burra. Ô Leonardo, o problema é que no ano passado, esse time, né, a base do ano passado, ela foi renovada completamente, tá ligado? Praticamente, o time que iniciou a Série C era um, o time que encerrou a Série C era outro totalmente diferente. Né? Eles mudaram praticamente todas as peças daquele time, tá ligado? E esse time aí, ele fez a melhor campanha das últimas 10 partidas. Olha aí, tá ligado? Tem o aplicativo Flash Score que você dá pra ver, velho. O time do CSA fez a melhor campanha de todos os 20 times da Série C nas últimas 10 partidas. Então a expectativa é que essa base fizesse um grande campeonato também nesse ano. Tá ligado? O problema é exatamente isso. No momento de decidir, esse time pipocava. E pipocou. Pipocou no ano passado contra a equipe do Floresta aqui em Maceió. Era só ganhar aquele jogo que a gente entrava no G8. Pipocou esse ano quando jogou contra o Asa no Campeonato Alagoano, na semifinal. Pipocou na Copa Alagoas. Olha para o nível do time, né? Pipocou na Copa Alagoas, porra. Na Copa do Brasil nem falo, porque mesmo que tivesse tido uma postura diferente, jogada um pouco melhor, o Vasco era favorito no jogo, então até ali ok. Mas pipocou na Série C do Campeonato Alagoano, na Série C do Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas, empatou com o Ituano em casa, bicho. Perdeu pra Ponte Preta em casa, tá ligado? Fora os pontos que a gente deixou pelo caminho contra adversários da zona de rebaixamento, adversários que estavam na lanterna. A gente pega um time que apanha de todo mundo e a gente não consegue ganhar desses caras, tá ligado? E pipocou na Copa do Nordeste, enfim, velho. Um time que eu entendo até isso aí que você falou, tá ligado? Um time derrotado do ano passado, não digo que era um time derrotado, mas um time pipoqueiro, tá ligado? Na hora de decidir, na hora de ganhar, pipocava. Era um time que pipocou o tempo inteiro, certo? Então, assim, até por isso, mesmo que o CSA não fosse rebaixado, eu era a favor de uma renovação geral do elenco. A gente precisava expurgar esse time, aí sim, esse time fracassado. Não é time derrotado, mas eu cito até o time fracassado. Tava enraizado nos caras, tá ligado? Já tá enraizado nesses caras aí. É um time derrotado, é um time fracassado, sabe? Então, pode ser que saia por exemplo, um jogador que vá para um outro time agora, vá jogar uma Série B ou vá para outro time da Série C. Pode ser que o cara renda bem, suba, ganhe títulos e tudo mais. Mas o conjunto, esse time formado, esse time do CSA, aí é um time fracassado, tava enraizado nos caras também. Então tem que desmontar isso aí mesmo, bota todo mundo para fora e contrata um time todo novo, velho. Contrata um time novo do zero, sem esses mesmos vícios, sem esses mesmos problemas. Arruma outros problemas e vamos tentar solucionar, né? Mas assim, o que a gente precisa agora também é focar aí na próxima temporada, pensar numa renovação, mas a gente precisa resolver eleições, né? Ter logo as eleições do CSA para definir a diretoria da próxima temporada, começar o planejamento e começar a montagem do elenco do próximo ano. Beleza? Então é isso aí, velho. O CSA saiu de um time que criou uma expectativa muito positiva no começo / meio de temporada e que fracassou em todas as oportunidades. Tá ligado? Enfim.